Amém, amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos aí com a paz do Senhor. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Tive eu conversando com o Senhor durante essa semana, né? Uma semana com o começo de ano, para mim, abençoado, porque todo aquele que confia no Senhor descansa. Então, descansa no Senhor. Toda a tua estrutura financeira, espiritual, ou seja, física, de saúde, isso Deus proverá na sua vida. A gente parar para analisar aqui, estava eu conversando com o Senhor agora, em Daniel, capítulo 6, versículo 8, essa palavra ela é muito verdadeira para os tempos de hoje, a qual se aproxima uma perseguição em cima de nossas vidas. Da vida de quem, irmão Carlos? Da vida daqueles que servem a Deus, pois o pecado ele não está aqui para brincar. O pecado está aqui para derrubar almas, que consiste em estar com Cristo. Essa pandemia, Deus tem me mostrado e mostrado a alguns irmãos que só aqueles que são verdadeiros vão permanecer. Se você analisar aqui em Daniel 6, a partir do versículo 8, e agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, porque esta causa o rei Dário assinou, está escrito o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava a hora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. A 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Então aqueles homens foram juntos e acharam orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram, diante do rei Daniel, que é um dos seus transportados de Judá, não tem feito de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, ante 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E o favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Eu acho muito interessante que depois a gente pula alguns versículos assim, a gente vai aí para o 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-ei o caso que é teu Deus, a quem tu continuamente serve, te tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, o rei vive para sempre. Agora que eu vou entrar dentro do que Deus mostrou ao meu coração. Quero ser rápido, sucinto, mas quero ser bem categórico com aquilo que Deus me deu. Aqui a gente vê, se a gente for olhar o passado de Daniel, a gente vai ver que muitos vieram cativos da Babilônia, que muitos foram trazidos como escravos para a Babilônia, se você parar para analisar, correto? E Daniel foi um desses. Mas a diferença de Daniel, Ananias e os seus irmãos é que eles não se venderam, porque os outros, eles tomavam manjares do rei. Vamos supor hoje, eles tomavam manjares mundanos, mas Daniel disse, não, a minha fé não me permite. Então aqui a gente já começa a entrar no lado espiritual, no âmbito bem profundo, que aqui eu venho a te dizer que a gente não se deve misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Aqui Deus já começa a nos revelar que a gente não deve vender a nossa santidade por nada. Porque se você olhar no Antigo Testamento a qual nós estamos lendo,
Se eu não me engano, o irmão de Jacó vendeu sua primogenitura, Esaú. Por quê? Por um prato de lentilha, por um prato carnal, para alimentar a carne. Então aqui a gente vê que Daniel fez diferente de Esaú. Daniel preferiu se manter reto e íntegro na presença de Deus. Aqui você começa a ter uma análise bem histórica do que é ser crente, do que é viver uma vida em santidade, o que é se abster desse mundo grotesco. Aí tem gente que fala, mas Daniel vivia no palácio. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Se tu for tirado da tua casa e for levado como escravo, tu vai gostar? Fora da tua terra, da tua parentela. Mas o negócio é que até Deus levando Daniel como escravo, ele estava na presença do Senhor. Foi permissão do Senhor. Porque se eu olhar a Bíblia aqui, eu vou ver que o profeta orou quando foram buscar o profeta e Deus mandou fogo e consumiu aqueles homens. Então aqui Deus me mostra, eu permiti tirar Daniel, tá, do teu povo, para que ele fizesse a minha obra em meio aos ímpios, não se misturando com os seus costumes, não se vendendo com os seus relatos carnais, que o rei Nabucodonosor tinha, e os seus demais satrapas, governantes. Aqui ele viveu uma vida de crente. O que eu quero te dizer? Como que tem sido o teu testemunho? Como você tem se representado no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade que é vendida através de pecado e pecado, trazendo a própria maldição para a sua vida? Porque tem gente que fala, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas Deus é justiça, meu irmão. Não adianta você falar para mim assim, Deus vai me perdoar. Amém, Deus perdoa. Mas se eu plantar na obra, eu vou colher. Se eu plantar no mundo, eu vou colher do mesmo jeito. Porque não tem como você plantar arroz e querer colher feijão. Isso é impossível. E aqui Daniel vem nos trazendo um relato muito interessante. O quê? Eu posso até ser cativo, mas não significa que eu vou me vender. Sabe o que Deus está falando para a gente? A gente pode até estar nesse mundo, mas a gente não faz parte dele. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos prometido algo. Que as mansões espirituais celestiais, o arrebatamento da igreja a qual se aproxima, e os sinais são muito precisos. Os sinais que estamos vendo são muito precisos. Eles não se anulam. Eles só comprovam a volta de Cristo. E aqui Daniel vem dizendo que ele convivia em meio aos mundanos. Ele sabia que ele estava ali em meio aos mundanos. Mas aqui Deus nos revela uma coisa. Preste bem atenção. Não é porque eu convivo lá que eu tenho que viver que nem eles. Deus está dizendo, não é porque você está no meio deles que você vai ser que nem eles. Deus te separou para uma obra. Mas não adianta você cruzar os braços e falar, vou deixar Deus fazer. Não, você tem que se santificar. Você tem que tirar certas coisas da sua vida que não te acrescentam. Aqui Daniel não permitiu que entrasse o mundanismo e preferiu viver de uma dieta santa. Porque se eu for entrar aqui, o vinho ele é a bebedice. Ele é o que tomba o crente. Então aqui, se eu for entrar para o lado espiritual, a gente vai entender que o vinho são as mazelas fáceis. São aqueles pratos que vêm de mão beijada. Mas Daniel não quis. Irmão, vigia no teu olhar. Vigia. Eita, Jesus, estou sentindo sua presença, Pai. Vigia no teu falar. Porque Deus tem algo com você. Isso é lógico. Mas não adianta só Deus querer e você não se comportar como ovelha fiel. Isso é lógico. Mas eu quero ir mais adiante. E agora esse homem é levado diante do rei. Porque se você parar para analisar, tem gente que usa uma frase muito mundana, mas eu acho interessante um pouco essa frase. Tem males que vêm para bem. Aqui, se você vê, ele está fora da sua terra, está preso, e vamos se dizer, perdeu tudo, mas não perdeu o mais importante, que é a santidade e a presença de Deus. E aqui ele permite, olha onde ele foi, para um lugar de honra, o palácio de Nabucodonosor, onde o pecado operava grandemente, mas ele se santificava e não comia os manjares do rei. E aqui Deus começa a usar a vida de Daniel, que se você folhear a sua Bíblia, você vai ver que o rei teve um sonho.
de uma árvore grande. E eu acho interessante, porque se você olhar no livro de José não, me perdoe, meus irmãos, no livro de Gênesis, você vai entender a seguinte síntese, que José teve que ouvir o sonho de Faraó. Daniel não. Deus revelou a Faraó, a Daniel, que Nabucodonosor sonhou. Se você entrar nessa análise, desse contexto. Aqui a gente já vê que a santidade de Daniel está gerando frutos. A santidade dele o leva a uma comunhão precisa e íntima com Deus. Se você parar para analisar, Daniel agora começa a viver o espiritual de Deus. A paz do Senhor, tia Valdirene. Seja bem-vindo aí. Começa a viver algo espiritual de Deus. Você vê e entende que Daniel, por ter negado a se misturar com as coisas de Nabucodonosor, agora vive o inédito, vive o sobrenatural de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu tenho sobrenatural para você. Eu tenho portas que só eu vou te mostrar espiritualmente. Eu tenho visão, eu tenho relatos, eu tenho obras para te mostrar para você fazer. Mas eu preciso que você me busque, que você me clame, que você queira ter intimidade comigo. Porque não adianta nada você querer ter intimidade com Deus e viver uma vida desmazelada e sem conserto. Entendeu? Aqui Deus quer te dizer, eu quero te usar. Eu vou te usar. Mas tem gente que gosta de ir em cima de pressão. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. A gente tem que parar com isso, porque a gente tem que servir a Deus por amar o Senhor. E não por medo de ir para o inferno. Tá? Que a gente tem que buscar a Deus e ter temor na sua palavra. Mas hoje a gente está ganhando crente em cima de palavras de medo. Se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Jesus é amor, então vamos pregar o amor. Porque aqui Daniel vive santidade, uma santidade com Deus amorosa. O que é uma santidade amorosa? É você poder dizer para Deus, Senhor, eu te amo acima dos banquetes desse mundo. Entendeu agora? Você começou a pegar a visão que Deus me deu aqui para sua vida? Eu vou ser rápido, mas eu vou entregar o que papai me deu. E aqui agora, esse novo governante, ele agora quer usar a vida de Daniel. Se você parar para analisar, você vai ver, no começo, que Dário constituiu homens para ser fortes após a queda do reino de Nabucodonosor. Correto? E aqui Deus está usando a vida de Daniel. Porque para um cara que veio de fora, de uma nação que, se você olhar no livro de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, você vai ver que a nação de Israel, ela era temida por todas as nações cananeias. Se você parar para analisar, então pense, Daniel é da onde? Daniel é de Israel. O povo de Israel é perigoso, porque o Deus deles é um Deus que trabalha a favor deles. Olha aí Deus falando com você, Deus trabalha ao seu favor. Entendeu? Não no teu favor, não na tua vontade, mas em seu favor. Ele trabalha para que você possa viver uma vida com ele. Porque se a gente for analisar esses contextos, você vai entender que nós não éramos dignos de ser chamados filhos. Porque o livro de Gênesis, ele nos traz os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, nos traz José, aquele que foi governador, a qual no Egito nunca houve e nunca teve. Se você ir mais fundo ainda, você vai ver que Deus levanta Moisés. Então ali, vamos pôr aqui que em Êxodo, a gente já começa a entrar em libertação. Em Deuteronômio, a gente começa a entender um pouco sobre as regras do santuário, do holocausto, do tabernáculo, mas isso aí é em outra chance que a gente vai poder falar sobre isso aí. Então eu começo a analisar as coisas aqui e entrar bem fundo dentro da palavra do Senhor. Que Deus, mesmo o povo sendo cativo, Deus usava alguns, porque são remanescentes. Eu não vou na igreja porque tem irmão que é assim. Irmão, você está na igreja para servir a Cristo. Não é o irmão que vai te levar para o céu. É sim o amor de Deus e a misericórdia dele. Porque aqui Daniel nos mostra a misericórdia de Deus. Como assim, irmão Carlos? Se você parar para analisar, você vai ver que Daniel passou um perrengue terrível. Porque aqui a inveja por um cargo que Deus deu, mas é bonito demais que Deus permite que as pessoas invejem a Daniel e queiram tramar algo contra eles. Se você parar para analisar,
no capítulo 6, eles vigiavam a Daniel para achar erro em Daniel e não achavam. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pensa comigo, e é o que me relata a Santa Escritura. Daniel orava porque queria ter intimidade. Ele já era íntimo de Deus, mas ele queria mergulhar na presença do Senhor. Se você analisar comigo. E aqui Daniel, a gente já falando, ele não se vendeu. Daniel buscou a presença. Daniel era profeta de Deus. Mas aqui o negócio aperta. Olha o que Deus permite, para mostrar que Deus é na sua vida. Para mostrar que o seu Deus, ele te livra. Olha bem. Quando aquele homem é invejado, fazem um decreto, conspirando contra Daniel, sem Dário saber. Porque Dário gostava de Daniel. Dário via a intimidade de Deus na vida de Daniel. E foi-se posto uma pedra, na onde ele estava. E quando Daniel se entra dentro dessa cova cheia de leões, a gente vai parar para analisar que o que cheira milagre, nem o inferno toca. O que cheira milagre, nem o inimigo tem o poder de tocar. Porque tudo bem, jogamos a Daniel. Olha o edito, não se pode adorar a outros deuses, a não ser ao rei Dário. Ok. Quando eles chegam e falam, há um homem, quem é esse intruso? Daniel. Na hora, Dário percebe a armada que fizeram contra Daniel. Mas não entende o rei que Deus é na vida de Daniel e o guarda e o protege. Que Deus não permite que nada, nem ninguém toque nele. Você está entendendo, irmão? Olha o mistério de Deus aqui. Ó. Deus não permite que ninguém chegue próximo a Daniel. Está feito o decreto. Dário passa o dia inteiro até a noite tentando achar um jeito de livrar Daniel. Mas o negócio é que quando era assinado um decreto pelos medos e pelos persas, não tinha como se revogar, tinha que ser cumprido. Ele coloca Daniel lá dentro sem saber que Deus, a quem Daniel se santificava, o guiava e o protegia. E agora, colocando ele dentro da cova dos leões, se põe uma pedra e se assina com um anel real, a qual ali não pode se abrir após um dia. E ele manda dispensar os músicos e fica a noite toda, aquela angústia. E você parar para ver, olha o versículo 22, tremendo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E aqui, Dário vê que o Deus de Israel, o nosso Deus a quem nós servimos, é um Deus que trabalha na vida de quem eu temo. É um Deus que guarda o seu povo. Por que imagina, meu irmão? Estava tudo perdido, já era. Vai morrer Daniel. Porque se você olhar, o leão ele ataca qualquer criatura a qual você parar na sua frente. Imagina Daniel quando chega na cova dos leões. Eu acho interessante. Quando ele chega na cova dos leões, e ele olha e os leões nada. Tanto que tem um hino muito bonito, né? Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu não sei, o jeito é orar. Ele orou. Por que tem santidade quando a coisa aperta ou não apertando? Ele se vira ao Pai. Ele busca ao Pai. E tanto que Deus mandou ficar relaxado. Daniel, eu sou contigo. Leão nenhum pode pôr mão em tu. Sabe o que Deus está falando? Deus vai permitir que pessoas se levantem para te afrontar. Deus vai permitir que pessoas venham pôr o dedo na tua cara e você não faça nada para te usar. E essas pessoas vão ser canal de bênção na sua vida. Porque aqui, através da vida de Daniel, Deus mostrou que ele é Deus de providência na vida dos seus. Porque ele providenciou a vitória de Daniel. Se você analisar bem o contexto bíblico e as suas obras maravilhosas literárias, a qual escreveram
os homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Aqui você vê que Daniel totalmente confia e depende de Deus. Aqui você percebe que quando você é íntimo de Deus, nem o carnívoro mais forte, traduzindo, nem aquela pessoa que se diz a mais importante patamar, chega perto do teu Deus e o que Deus tem para a tua vida. Porque o rei se levanta no outro dia. Ó Daniel! E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Mal sabia o rei que o Deus de Israel estava com ele. Estava com Daniel dentro dessa cova. Você já parou para entender isso aí? Que tem horas que você passa por algumas situações, tem gente que olha para você e fala assim: ô irmão, como é que você está conseguindo? O profeta, como é que você está conseguindo, irmão? É porque ele não entende que você não está sozinho nessa caminhada, que Deus é o Deus que te orienta, e é o Deus também que te guia, e te guarda e te protege. Tá me entendendo, meu irmão? Que esse Deus é um Deus de milagre, é um Deus de vitória, é um Deus que não deixa um filho desamparado. Até quando Israel errava em meio ao deserto, Deus guardava. Quando murmurava: ah, Moisés, nos tiraste do Egito o Senhor, e o Senhor Moisés e o Senhor Deus para deixar a gente morrer aqui? Foi para isso que nos tiraste do Egito, Moisés? E Moisés intercedia. Porque quem tem intimidade com Deus tem uma conversa diferente com Deus. Então, meu irmão, escute bem. Ah, irmão Carlos, mas o que essa palavra tem a ver com o que nós estamos vivendo? Uma pandemia, a qual desde março, se não me engano, março ou maio, ela está ocorrente aí conosco. Sabe por que Deus permitiu uma pandemia vir na sua vida? É para você entender que você sem Deus, você não é nada. Que você sem Deus é pó. Deus sem você é Deus. Aqui eu começo a entender que essa pandemia veio para balançar a figueira, para que Daniéis, Jeremias, Ezequias, Moisés da vida pudessem ficar firmes na promessa. E não como a família de Coré, que invejava tudo que Moisés fazia. Tem pessoas te invejando sim, rapaz. Mas você vai desistir por causa disso? De jeito nenhum. Deus tem promessa na sua vida. Deus é Deus de milagre. Daniel, se você for olhar para o âmbito carnal, Daniel era para ser estraçalhado pelos leões. Outra coisa aqui que eu vejo na Bíblia, outra palavra que me mostra, se fosse para olhar pelo olho da carne, era para ver uma morte instantânea, a morte de Davi. Davi simplesmente seria esmagado por Golias, aquela pedra ia bater como se não fosse nada. Mas quem tem Deus na vida tem o sobrenatural. É isso que o crente não pode perder, o sobrenatural com Deus. Que ele se resume a intimidade e amor com Deus. Você está entendendo, meu irmão? Aonde essa palavra nos leva? Que meio que Deus vai permitir pessoas se levantar contra a sua vida. Isso é lógico. Deus vai permitir que pessoas venham a querer difamar o seu nome. Isso é óbvio. Mas Deus também vai te dar vitória. É na luta. Deus não vai te livrar da prova. Ele vai te livrar na prova. Você está entendendo? Deus vai permitir que se levantem pessoas, porque Satanás ele tem dois caminhos na Bíblia: o levantar e o cair. Porque quem é pego a Cristo não se preocupa com isso. Vive uma vida de vigilância. Porque Daniel era vigilante. A gente às vezes pensa que, eu estou passando tanta dificuldade. Será que Deus não olha? Deus está mostrando para aqueles que te perseguem que até no meio da luta você é crente, que até no meio das dificuldades você está buscando Deus. Até no meio desse vento, você é íntimo de Deus. Aí tem pessoas que chegam e você desiste, rapaz. Tu não tem pai pastor, tu não tem pai obreiro, mas tem Deus que lhe guia. Dário não era pai de Daniel. Nabucodonosor não era pai de Daniel. Daniel não tinha ninguém para interceder por ele ou para dar aquela bajulada. Entendeu? Que Deus não gosta de bajulador. Você que está me escutando aí, entenda isso. Tem pessoas que quando você está na bênção vai te bajular. Na hora que a correia aperta,
fica pouco. Porque Deus não vai permitir pessoas falsas te rodear. Deus quer pessoas que venham te acrescentar espiritualmente. Porque aqui Daniel se encontra só. O único amigo que Daniel tinha, os dois amigos, era Deus e fora os seus irmãos, Ananias, Isaías e os outros. E o outro, né? Então, irmão, é isso que eu quero te dizer. É melhor ter poucos amigos do que ser cercado de pessoas que querem ver o seu fim. Mas Deus vai permitir que pessoas se aproximem de você para que você seja provado para ser aprovado no final. Porque aqui Daniel foi provado. Ao ser jogado dentro de uma cova, irmão, você está dentro de uma cova, tem tanta pessoa olhando e falando assim, ó, é o fim. Agora o irmão Carlos Eugênio acaba. Ele já era. Quero ver ele levantar daí. Aí Deus vira e fala, opa, quem escolheu foi Deus. Ele dizendo para a gente, né? Quem te escolheu fui eu. Quem vai te usar sou eu. Queira eles ou não. Porque eu sou na sua vida. Eu sou o que sou em você. Entenda isso aí, meu querido. Você é proposta de Deus. Você é chamada de Deus. Mas, ó, eu pulei um ponto, eu quero voltar nesse ponto. Na hora que é emitido esse decreto, tem gente que fala assim, e aí, Daniel, vai orar como? Do jeito que eu orei. Ele abre as janelas e começa a clamar. Nessa luta que você está passando, Deus está dizendo, fecha a porta do teu quarto e conversa comigo. E deixa que o resto eu tomo conta. Porque tem hora que você fala assim, Deus se calou. Deus não quer mais falar comigo. Deus manda te dizer, eu sou contigo. Eu sou a proposta do teu milagre. Eu sou aquele que te sonda, aquele que te capacita. Mas primeiro eu tenho que te provar para saber se você está pronto. E aqui Deus prova Daniel e honra Daniel. Deus quer te honrar de uma tal maneira que você não vai entender. Entendeu, meu irmão? Você ainda não está preparado, mas Deus está te guiando, te sondando. Entendeu, abençoado? Põe isso na tua cabeça. Nem toda prova é para te matar. Mas olha aqui, se você ir, vamos ler o 22. Ó, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em inocência. Deus vai provar. Se você é inocente, Deus vai provar que você não deve. Aí eu vou para o 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no Deus de Israel. Você está entendendo o que Deus está mostrando para nós aqui? Quão grandioso é? Presta bem atenção. O rei, a qual não era servo do Deus Altíssimo, se alegrou por Daniel. E se você permitir me falar, Daniel foi uma proposta que Deus colocou na vida de Dário. Sabe por quê? Olha bem o jeito que ele fala ao nosso irmão Daniel. Servo do Deus. Daniel, servo do Deus vivo. Aquilo ali era impossível para um homem a qual não tinha crença, a qual Daniel tinha hebraica, dizer que o Deus de Daniel era um Deus vivo. Porque não se havia imagem sobre esse Deus. Mas olha a fé. Aqui ele já falou profetizando. O Deus vivo, a quem tu continuamente serve. Aqui ele está dando testemunho de Daniel. Daniel não precisou sair gritando para todo mundo que era crente, que ele cria na palavra, que ele pregava o evangelho, que ele vivia o que ele pregava. O próprio rei dava-se testemunho dele. Tinha podido livrar-te dos leões. Tinha não, ele livrou. Porque para quem não é espiritual, isso aqui é coisa de louco. Para quem não crê, isso aqui é coisa de louco. E a gente é louco por Jesus. Esse dia eu parei para analisar um filme, que eu gosto de ver filmes evangélicos. O nome desse filme é A Cabana. E aqui Deus falando ao servo dele. Eu te amo especialmente assim.
Mas aqui a gente vê que Deus nos diz, eu os amo. Você acha que Deus fica alegre por uma pessoa que desvia? Você acha que o céu se alegra quando uma pessoa sai da casa do Senhor? Hoje a gente, infelizmente, desculpa o que eu vou dizer aos irmãos que estão aí, a gente está ótimo em evangelizar, a gente está aprendendo com Cristo, mas a gente não sabe alimentar como o Paulo ensinou. A gente tem que ganhar a alma e alimentar. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que alimentar para que essas pessoas possam ser firmes. Porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Aqui eu estou falando do escolhido Daniel. E com os escolhidos a qual Deus colocou aí, para estar com a gente nessa live, a qual Deus chamou a sua vida para você estar aqui com a gente. Entendeu? Deus te chamou. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade. Ah, eu tenho um problema com cerveja, eu tenho um problema com... Deus manda te dizer, vem, que eu vos santificarei. Mas também depende de você. Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua. Você vai viver uma vida mergulhada na presença, na intimidade, como Daniel tinha com Deus. Mas vamos para o final. Que essa parte, essa aí mexeu comigo. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha aqui, não foi Daniel que pôs aquele povo lá. Não foi Daniel que pediu. O negócio é que Deus vai te justificar. Deus vai mostrar que é contigo. Que aqui, aqueles que tramaram contra Daniel pagou preço. Aquele que está tramando contra a tua vida, Deus está vendo. E Deus vai entrar com mão forte. Espera, tenha paciência no Senhor. E no 25 você olha, então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremerão e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel dos poderes dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro a Pérsia. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, minha irmã. Olha aqui, meu irmão. Olha bem a palavra. Não precisava nem eu tecer algum comentário. Olha isso. Homens que adoravam outras imagens como o rei Dário. Olha o que ele fala do nosso Deus. Deus usa um homem ímpio para honrar a Daniel e falar das maravilhas de Deus, tanto no céu, tanto na terra. Porque Deus é Deus de providência. Porque Deus permitiu que Daniel fosse invejado, que Daniel fosse feito cilada contra ele, que tudo fosse contra Daniel, para que Dário possa escrever aqui no final. Ele livra ele livra e salva e opera sinais de maravilha do céu e na terra. Olha, por causa de Daniel, o que Dário escreve sobre o nosso Senhor, Deus Altíssimo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu livro a tua vida do mal, eu salvo a tua alma do inferno e faço maravilhas na sua casa. O que Deus quer dizer? Que Deus é contigo, até na cova, rapaz. Não tenha medo. Eita, Jesus, aleluia. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de glória na sua vida. Entendeu, meu irmão? Se um homem que era ímpio, Deus põe para escrever que, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanente é o seu reino. Não é um reino oscilado, é um reino permanente, para sempre. E não se pode destruir o seu domínio até o fim. Não existe fim. Deus é eterno, Deus é glorioso. Então você que entrou aqui pedindo uma palavra de Deus, essa é a minha palavra. É melhor você estar sendo provado por Ele, porque Ele vai usar a sua vida para edificar o Evangelho. Deus está usando a sua vida como um meio de canal de bênção na vida de pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo. É isso que eu quero te dizer.
Deus vai fazer um rebuliço na vida de crente em 2021. Como assim, irmão Carlos? É um ano difícil. Ainda estamos em pandemia. O negócio está apertado, meu irmão. Presta atenção no que você está falando. Eu estou falando nos olhos espirituais. Enquanto o mundo se deterioreia e acaba um destruindo o outro e a angústia se opera, os crentes clamam o sangue de Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Você está entendendo? Deus é Deus na tua vida. Enquanto o inimigo continuar achando que ele vai te derrubar, Deus deixa levantar. Tem pessoas que Deus vai usar para fortalecer a sua fé, como fortaleceu de Daniel. Então tenha paciência, espera no Senhor, viva uma vida consagrada ao Senhor. Porque aqui, ó, você quer saber qual é o maior manual de vida do crente? É isso aqui, ó. A Santa Escritura de Deus. Você tem vivido a Santa Escritura? Pregado pro seu vizinho? Tem pessoas que nem sabem que você é crente. Daniel aqui demonstrou ser crente, mas ele não falou não. O rei testificou na vida de Daniel. Então eu testifico na sua vida. 2021, para quem é servo do Deus Altíssimo, é o ano de virada. Sabe por quê? Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci diminuindo, desaparecendo, irmão. Enquanto você continua aí no anonimato, Deus já está providenciando as portas certas. Que Deus seja na sua vida e na vida desse ministério, a qual o nosso tio aí está. Pai do Senhor, é esse pastor maravilhoso, essa irmã que Deus tem usado para evangelizar nesse Facebook. Se Deus quiser, irmãos, logo, logo estaremos juntos. Vou fazer de tudo para um dia congregar com os irmãos. Em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade, irmã. Tá contigo, tá? Obrigado. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Irmão, vou pedir para você fazer a oração final, tá? Oh, que Fazer a honra, que oração honra. final. Faço sim. Senhor Deus e Pai, eu não sei como está a dispensa do seu servo. Eu não sei se o seu servo está desempregado, pois tu és Deus de providências. Pai, onde tiver um profeta, um missionário, um homem de Deus que está aqui escutando essa live, passando por dificuldade, pois tu és o Deus que dá sustento, tu és o Deus do ouro e da prata, Senhor. Guarda a casa dele, Pai. Na vida do crente, a gente pode analisar, papai, que o Egito foi acometido de praga, mas os que servem ao Senhor com intimidade, o Senhor deu livramento. Dá livramento sobre as nossas vidas com esse coronavírus. Expulsa ele desse país e que possamos estar cultuando, abraçando os irmãos e dando a paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Pai, opera sobre a vida do pastor dessa igreja, sobre essa irmã a qual nos convidou. Senhor, eu te agradeço, Pai. Faz o teu milagre, Senhor, como fizeste com Lázaro, Senhor. Pai, faz os que estão mortos espiritualmente, Senhor, renascer em Cristo, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe, viu? A paz do Senhor.